Segunda-feira, 22 de março, eu sou o Caio Alex e vamos ao que é notícia em todo o estado. O governador em exercício do Rio determinou feriado de 10 dias no estado. O governo federal envia 750 mil doses de vacinas contra a Covid-19 para 92 municípios do Rio de Janeiro. Faltam coveiros em Petrópolis e familiares tiveram de realizar sepultamento do parente. Foi solto o mototaxista preso durante uma perseguição policial em Japeri. De acordo com o advogado dele, a reportagem que mostramos aqui na semana passada foi fundamental para que ele conseguisse a liberdade. É notícia, é agora, no seu SBT Cidade. Olá, tudo bem? O SBT Cidade está começando agora com as principais notícias do estado. O governador em exercício do Rio, Cláudio Castro, determinou feriado de 10 dias e novas medidas contra a Covid. Vamos ver. A reunião para definir os rumos do combate à pandemia aconteceu a portas fechadas e não trouxe novidades. No sábado, o governador em exercício do Rio de Janeiro já havia se encontrado com deputados e representantes de vários setores da economia. Uma das propostas foi a criação de um super feriadão de 10 dias, entre 26 de março e 4 de abril. O objetivo é reduzir a circulação de pessoas nas ruas nesse período. O governador prometeu ainda reforçar a força-tarefa de fiscalização do Corpo de Bombeiros, em conjunto com as prefeituras, para coibir festas clandestinas. No encontro deste sábado, foi descartada a adoção de um lockdown, o que foi comemorado por empresários. A gente gostou muito da reunião, saímos daqui na esperança de salvar vidas. As vidas são importantes, mas que também o impacto econômico seja o menor possível. Esta é a segunda vez que os espaços culturais paralisam as atividades por causa da pandemia. No fim de semana, as praias da capital ficaram vazias, depois que a prefeitura adotou medidas mais duras no combate à pandemia. Está proibido tomar banho de mar, praticar esportes e permanecer na areia. Apenas o calçadão e os quiosques estão liberados. As pessoas que insistem em entrar nas areias, elas estão sendo orientadas, estão sendo multadas, mas o saldo inicial é positivo. A fiscalização é importante, ela vai continuar, mas o maior aliado da fiscalização é o senso de coletividade que cada um pode ter. Também foi proibida a entrada de vans e ônibus fretados na cidade. Somente veículos que levam funcionários e hóspedes de hotéis puderam seguir. Na noite de sexta-feira, bares e restaurantes que não respeitaram a determinação de fechar as portas às 9 da noite foram multados. No bairro Boêmio da Lapa, agentes interromperam uma festa clandestina, mas faltou fiscalização para impedir um outro evento, conhecido como o Trem do Funk, que saiu lotado da Central do Brasil. Apesar dos esforços para tentar conter o avanço da Covid, o vice-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia defende a adoção de medidas mais rigorosas, como o lockdown. O melhor caminho seria a gente conseguir vacinar um número muito grande de pessoas rapidamente, mas a gente sabe que a gente tem uma dificuldade. Então, só nos resta mesmo a restrição de movimentação. Isso é muito importante para evitar o avanço da Covid-19 para outros municípios aqui no estado do Rio de Janeiro. Mas só lembrando que isso não vai ser um feriadão para o pessoal vir para a rua e fazer o que bem entende. É ter a consciência para não levar a doença para dentro de casa e não fazer com que os hospitais fiquem superlotados por causa da irresponsabilidade de muitos. Uma fiscalização de cumprimento de regras de distanciamento causou discussão entre agentes públicos e proprietários de um restaurante em Búzios. Vamos ver. A fiscalização de postura tinha recolhido mesas e cadeiras de um restaurante. Revoltado, o dono começou a pegar todo o material apreendido de volta. Isso aqui pra mim é roubo. Se não tem notificação, é roubo. Os fiscais verificavam o cumprimento dos decretos com medidas contra a disseminação do coronavírus. Nesse estabelecimento, não estava sendo cumprido o limite de 60% de ocupação. Trabalho de noite para sustentar essa cidade, inclusive a postura. De acordo com a Prefeitura de Búzios, os agentes da postura pediram que os donos do restaurante retirassem mesas e cadeiras que excediam a capacidade limite imposta para conter o avanço da pandemia. Os homens se recusaram e começaram
começou um bate-boca com ofensas trocadas. Por pouco, o desentendimento não virou uma briga física. Errado que você pagou 2 mesas, mano. Tu quer botar aqui dentro? Meu querido, eu paguei tudo. A prefeitura não me dá um papel porque está em pandemia. Foi necessário que Sérgio Ferreira, secretário de Segurança Pública de Búzios, que é policial civil, intervir para acalmar os ânimos. Na delegacia, o comerciante pediu desculpas. 92 municípios do Rio de Janeiro receberam 760 mil doses de vacinas contra a Covid-19 do Ministério da Saúde. No total, são mais de 759 mil doses. 92 municípios foram beneficiados com as vacinas no estado do Rio. São 618.200 doses de Coronavac e 10 mil de Oxford AstraZeneca para a primeira aplicação do esquema vacinal. Outras 130 mil doses de Coronavac são destinadas à segunda aplicação dos pacientes. Serão enviados ainda 10 mil doses da Oxford AstraZeneca para 26 cidades que possuem comunidades quilombolas. Forças de segurança impediram a realização de uma festa clandestina em Secretário, na região serrana. Vamos ver. Uma operação conjunta entre a Prefeitura de Petrópolis e as forças de segurança impediu a realização da festa neste sábado. Os agentes chegaram ao local depois de receberem denúncias. Um ônibus foi fretado para trazer convidados do Rio de Janeiro para a festa, chamada de B-Day na Serra. O valor dos ingressos variava entre R$ 150 a R$ 240. Os agentes encontraram equipamentos sonoros, garrafas de bebidas alcoólicas e energéticos. O material do evento foi apreendido pelos fiscais da Prefeitura. Segundo o decreto municipal de Petrópolis, do último dia 15 de março, eventos que gerem aglomerações estão terminantemente proibidos. Os responsáveis foram multados e encaminhados para a delegacia de Itaipava. Um caminhão de produtos químicos tombou hoje pela manhã na subida da Serra de Petrópolis. A estrada ficou totalmente interditada por horas devido à nuvem de fumaça causada pelo acidente. De acordo com a concessionária que administra a via, a interdição começou desde a Praça do Pedágio, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na altura do quilômetro 96, e pegou toda a serra. Nós vamos agora a um breve intervalo comercial. Vocês ficam agora com imagens de Conceição de Macabu, no norte fluminense. Eu já estou voltando, não sai daí. E ainda bem que você não saiu daí, porque o seu SBT Cidade está de volta. E olha só, a Polícia Militar fez operação em 3 rios no final de semana. Grande quantidade de drogas foi apreendida. Cristiano Barbosa Lima traz os detalhes. Depois de denúncias do serviço reservado à Polícia Militar, 3 homens foram detidos em uma operação neste domingo em 3 rios. Eles estavam na Rua Amazonas, no bairro Cariri. Com o trio, tinha uma grande quantidade de pasta base de cocaína, maconha e mais de 150 pedras de crack. Após o flagrante, o trio foi encaminhado para a delegacia de 3 Rios, mas apenas um envolvido foi preso. Os outros 2 foram ouvidos pela polícia e depois liberados. Depois de 1 ano de pandemia, o Serviço Funerário de Petrópolis entra em crise com falta de coveiros contaminados pelo coronavírus. O cemitério municipal de Petrópolis já começa a ter os sepultamentos prejudicados em razão da falta suficiente de coveiros. Parte da equipe está infectada pela Covid-19. Nesse vídeo, que circula nas redes sociais, uma família precisou enterrar o próprio ente querido, gerando comoção. 2 coveiros sentados lá embaixo no cemitério, eles não podem fazer o enterro para a família tem que fazer o próprio enterro. E ainda é cobrado uma taxa para a família fazer o serviço deles. Em nota, a Prefeitura de Petrópolis informou que está apurando o caso rigorosamente e já identificou falha no horário de marcação do sepultamento. Tinham 2 agendamentos no mesmo horário. A Prefeitura informou ainda que está tomando todas as medidas cabíveis para que casos como este não se repitam. Internado com a Covid-19, o ator Paulo Gustavo precisou ser entubado
esse final de semana. Vamos ver. Pelas redes sociais, uma corrente de orações. Muitos artistas postaram mensagens de fé e esperança. O cantor Caetano Veloso escreveu que a família está rezando por ele. A apresentadora Angélica também desejou a cura de Paulo Gustavo e de todos que estão com a Covid. O marido do ator agradeceu as mensagens de carinho e alertou para a gravidade da doença. Paulo Gustavo tem 42 anos, está internado aqui neste hospital particular na zona sul do Rio com a Covid-19 desde o dia 13 de março. De acordo com a assessoria de imprensa do ator, ele estava consciente, mas precisou ser entubado neste final de semana para ser tratado de forma mais segura. Isso porque ele é asmático. A irmã de Paulo Gustavo, Juliana Amaral, postou um vídeo dos dois rindo. E pediu para que todos continuem rezando por ele. O comediante começou a carreira de ator no início dos anos 2000, mas ganhou fama nacional com o monólogo Minha Mãe é uma Peça, em 2013, que depois virou filme e um livro. Pronto, Marcelina, tá de banho tomado, vambora! Teu pai tá chegando! O ator é casado desde 2015 com o dermatologista Thales Bretas. Eles têm 2 filhos. Como é que faz? E agora a gente vai para mais um intervalo com as imagens de Macaé, na região norte fluminense, terra da minha família. Já já a gente volta trazendo todos os detalhes aqui no seu SBT Cidade. Olá, agora aquela boa notícia para você que tem que usar fralda. Olha elas aqui, as fraldas Bem-Estar com tecnologia japonesa que proporciona qualidade superior. Bem-Estar, gente, tem núcleo duplo de absorção exatamente onde recebe mais xixi. Vai vendo só a Bem-Estar tem um fechamento ajustável com elástico curvilíneo. Você abre e fecha a fralda quantas vezes quiser, sem rasgar, permitindo melhor ajuste, evitando atrito nas pernas e vazamento. Como ela ajusta no corpo, fica mais discreta e ninguém percebe que você está usando fralda. E para complementar a linha Bem-Estar, tem a toalha Bem-Estar. Olha aqui na minha mão, pois ela possui agentes bactericidas que eliminam 99,9% das bactérias e aloe vera, proporcionando limpeza sem abrir mão dos cuidados com a sua pele. E a super oferta, fralda para os adultos Bem-Estar, econômica, esse pacotão aqui ó, que está na minha mão, de R$ 32,99, de R$ 32,90 por R$ 29,99. E você ainda vai ganhar uma toalha Bem-Estar. E atenção, você vai encontrar essa promoção na região dos Lagos, aqui ó, na Droga Lagos. Quem está na região serrana, nas farmácias Bem Viver. E quem está na região sul fluminense, em todas as drogarias Retiro. Fraldas para os adultos Bem-Estar. Sinta-se bem com Bem-Estar. E depois desse recadinho do meu amigo Salutiel, a gente volta aqui no SBT Cidade com as notícias. A viúva do miliciano capitão Adriano é alvo de operação do Ministério Público contra a lavagem de dinheiro do grupo paramilitar. Além dela, 2 policiais militares tiveram a prisão decretada pela Justiça. O que chama a atenção é que um desses PMs foi executado a tiros às vésperas da ação. Vamos ver. Logo no início da manhã, policiais civis e promotores do GAECO, Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado, estiveram neste ARA em Magé, na Baixada Fluminense. A Justiça determinou o sequestro da propriedade, que, segundo as investigações, pertence ao capitão Adriano. Nesta casa, em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio, os agentes prenderam o soldado da Polícia Militar, Rodrigo Bittencourt do Rego. No local foram apreendidos 2 carros de luxo. O PM é apontado pelo Ministério Público como laranja de Adriano da Nóbrega e o administrador dos negócios legais do miliciano. Em nome do PM aparece uma empresa de crédito, a Creditec Negócios Financeiros, um depósito de bebidas e um galpão que foi reformado para funcionar como restaurante. De acordo com as investigações, o soldado chegou a viajar para Miami, nos Estados Unidos, onde transferiu propriedades do capitão Adriano para o seu nome. Outro policial denunciado pelo MP é o sargento Luiz Carlos Felipe Martins, conhecido como Orelha. O PM foi executado na porta de casa em Realengo, na Zona Oeste. Segundo o MP, o sargento era um dos homens de confiança de Adriano e responsável por pagamentos de contas pessoais do miliciano. Em 2003, o sargento recebeu uma menção de louvor do então deputado Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro. A característica da execução parece queima de arquivo. Às vésperas da operação,
ele ser executado da maneira que foi, é realmente de se estranhar. Entre os denunciados, a companheira de Adriano, Júlia Emília Melo Lotufo, que é apontada como responsável pela contabilidade e gestão financeira dos lucros das atividades criminosas do grupo. Todos os outros denunciados e que as pessoas foram investigadas se reportavam a ela, e ela era quem batia as contas da organização, que prestava contas ao Adriano, né, a operação em si, e era ela quem estava administrando todo o espólio deixado pelo Adriano. 9 pessoas foram denunciadas à justiça. De acordo com o MP, os integrantes da quadrilha praticavam os crimes de agiotagem e lavagem de dinheiro. As ações tinham o objetivo de ocultar o patrimônio milionário do miliciano. Segundo as investigações, o ex-policial construiu uma holding de negócios, investindo na criação de gado e cavalos de raça, além de atuar na construção civil e no comércio. Adriano foi morto em 2020 no interior da Bahia, numa operação policial. A ação desta segunda-feira é desdobramento das investigações que culminaram na Operação Intocáveis, contra integrantes da milícia de Rio das Pedras, que era liderada por Adriano. O criminoso também foi apontado como membro de um grupo de matadores de aluguel, conhecido como Escritório do Crime. Esse tipo de operação tende a acontecer mesmo. A gente sabe que esses grupos paramilitares estão atacando em vários pontos do estado do Rio de Janeiro, lá na capital e também em várias cidades da Baixada Fluminense e na região dos Lagos. E essa ação é muito importante para acabar aí com o espólio financeiro desses milicianos. Foi solto o mototaxista preso durante uma perseguição policial em Japeri. De acordo com o advogado dele, a reportagem que mostramos aqui no SBT Cidade na semana passada foi fundamental para que ele conseguisse a liberdade. Rafael Paiva conta as novidades. Agora em casa, cercado pelos familiares, amigos e advogados, Carlos, que no último dia 14 de março viveu um dos piores dias da vida dele, vai contar com exclusividade tudo o que aconteceu naquela manhã. Apareceu um rapaz de fuzil, aí já na minha direção, como eu já estava próximo daquele corredor ali, quem sobe ali pro ponto do mototáxi, ele já subiu, já bateu de frente comigo, eu já de colete, ele falou, ó, vambora, apontando o fuzil, me leva pro Guandu. Ele não achou os amigos dele lá dentro, ele falou, vou retornar. Quando eu ouvi aquela saraivada de tiro que pegou na minha perna, o bandido gritando para me acelerar, e eu falava que não tinha como acelerar, e eu não vi como foi que ele pulou da moto, não vi. Para os advogados, a conquista da liberdade de Carlos teve um ponto fundamental: o espaço que o SBT Rio dedicou no ar para dar voz à família. 1 hora depois da reportagem que foi ao ar, ele foi colocado em liberdade. A prova que tinha, nós conseguimos levar ao conhecimento do juiz, que foram a oitiva dos mototaxistas. Foram ouvidos 5 mototaxistas, que é a autoridade policial. Se tivesse ouvido esses 5 mototaxistas no dia que ele foi preso, ele não estaria preso. Eu fiquei muito feliz porque eu estive com essa família fazendo a primeira matéria contando a história dele. Infelizmente, a gente sabe que o tráfico com arma pesada faz o que quer. Infelizmente, a gente vê sempre indo para a cadeia as pessoas que não têm nada a ver com a criminalidade. E esse foi o seu SBT Cidade de hoje. Eu quero mandar um beijão pro meu tio Nelson Caio, da Rádio 95 FM de Macaé, ligadinho com a gente aqui. Os amigos de Petrópolis, Teresópolis e Itaipava. Para todos vocês, ó, meu agradecimento. E lembrando que daqui a pouquinho tem SBT Brasil, com todas as notícias do país. E eu volto amanhã. Até lá!